Beleza. Então, vamos lá. Então, a última lista de exercício aí que a gente viu foi a lista número 7, né? Lista número 7. Então, vou responder alguns exercícios aqui. Alguém tem tentou fazer algum exercício que não conseguiu fazer? Tranquilo aí? Muito bem. Então, vou fazer aqui o exercício aqui. Então, vamos fazer esse número 5 aqui, ó. Esse exercício número 5, e quer saber essa tensão aqui, ó, nesse resistor 16 ohms, e saber essa corrente aqui, ó, I2, né, I2, que é que desce aqui, né, I2. Então, eu tenho como saber a corrente, né, a corrente aqui total, ela vai chegar aqui nesse nó aqui em cima, vai se dividir, né, vai se dividir, e 0,6 ampere, tá aqui, vai se dividir, parte vai vir para cá, e parte vai vir para cá, né. Dessa primeira parte aqui vai vir para esse lado aqui, parte vai vir para cá, né? Vou chamar aqui de I3, né? Vai se dividir em I2 e I3. Vou colocar aqui de IA, né? IA, I2 e I3. Então, IA é igual a I2 mais I3, certo? Mas eu posso fazer também dessa forma aqui, ó, redesenhar meu circuito, ó. Lembre-se que eu falei aqui que aqui em cima, como tem todo eletricamente ao mesmo ponto. Então, para mim redesenhar meu circuito, eu vou fazer isso aqui, ó. Só vou mudar a posição dos resistores aqui, que não vai alterar em nada. Tá, então aqui vai ser 6 ohms, 0,6, opa, 24 ohms e 16, e aqui 8 ohms. Como que a gente pode solucionar esse problema aqui? Que tem um ponto aqui que eu não cheguei para vocês. Ó. Uma forma de solucionar esse circuito é achar a resistência total. Então, fazer o paralelo aqui de 16. Aqui o 16 e o 8 estão em série, né? Então vão se somar. Se eles vão se somar, eu vou ter aqui 24 ohms. Certo? 24 ohms. Só colocar a corrente aqui, ó. A corrente aqui é de 0,6 ampere. 24 ohms. Se eu pegar aqui 24 paralelo com 24, vai ficar 12, né? Vai ficar 12. Então, o circuito vai ficar assim. Aqui vai ficar os 6 ohms e aqui 12 ohms, né? Porque o paralelo aqui de 24 com 24 é igual a 12. E aqui eu vou ter uma corrente de 0,6 ampere. Tá? Então, aqui dá para a gente tirar uma análise, né? Essa corrente, ao chegar nesse ponto aqui em cima, vou chamar aqui de A e aqui de B. A aqui e B aqui em cima. Que é o ponto B. Essa corrente, ao chegar ao nó A, ela vai se dividir, né? Parte vai vir para o RC, para o resistor de 6,
e parte vai em direção ao ponto B, que vai se dividir para os dois resistores, tá? Mas aqui a gente vê o seguinte, lembra que eu falei para vocês, a corrente, ela sempre vai optar pelo caminho de menor resistência, tá? Sempre vai optar pelo caminho de menor resistência. Então, veja aqui o seguinte, ó, eu tenho uma relação entre as resistências, né? Uma resistência é o dobro da outra, ou uma é a metade da outra. Então, a corrente será proporcional também a essa proporção das resistências. Então, esse 0,6 ampere que vai se dividir, aqui eu vou ter o dobro, 0,4 ampere, e aqui eu vou ter 0,2 ampere. Né? Que a corrente é inversamente proporcional à resistência. Tá? Mas a gente pode calcular aqui, ó, vamos chamar esse aqui de I1, e aqui, vamos colocar Ix e Y, já tem bastante I ali. Ix e Y. Então, para mim calcular o Ix ali, ó, vai ser o I total vezes, né? Se eu quero saber a corrente que passa pelo resistor de 6 ohms, eu multiplico pelo inverso. Vezes 12 dividido por 6 mais 12. Vou pegar a calculadora. Então, aqui, ó, vai ser 0,6 vezes 12 dividido por 18, né? 12 mais 6, 18. Então, olha lá, 0,4, né? Ou 400 milho. Então, bateu com o que a gente colocou aqui, né? 0,4 ampere ou 400 milho. E aqui a corrente aqui que vai passar pelo os 12 ohms, 0,2 ampere. Então, se eu voltar no circuito aqui em vermelho, né, ó, eu posso, a partir dessa corrente que a gente já descobriu, o que eu posso concluir? Que aqui, ó, a corrente que vai vir para o resistor de 6 ohms vai ser igual a 0,4 ampere. 0,4. 0,4. E a corrente que vai vir aqui em direção ao nó B, né, vai ser igual a 0,2. Vai ser igual a 0,2. E aí no nó B que ela vai se dividir também. Né? Ela vai se dividir. Né? Como as resistências são iguais, ó, eu tenho 24 aqui, a soma desses dois também é 24, então esses 0,2 ampere vai se dividir proporcionalmente, né? Que vai vir 0,1 e descendo aqui também 0,1. Né? Que aqui é o I13, ó, aqui é a mesma coisa, tá? Ó, tá vindo aqui o 0,6, tá descendo aqui ó, o 0,4, tá vindo aqui nesse sentido o IAC que a gente colocou 0,2, e aqui tá descendo aqui ó, o I2 igual a 0,1 ampere, e o I3 igual a 0,1 ampere. Okay? Então, a corrente I2 vai ser igual a 0,1 ampere. E a tensão V3, aqui, que é a tensão em cima desse resistor, aí eu vou aplicar a lei de Ohm, né? Vai ser o R3 vezes a corrente que passa por ele. I3. V3 aqui. Então, vai ser 16 vezes 0,1 igual a 1,6 volts. Então, essas são as duas respostas do exercício 5. Ok? Tranquilo? Sil, boa noite. Divino, Ricardo. Muito bem. Então, vamos aqui fazer mais um aqui. Alguém respondeu. Boa noite, beleza. Então, aqui, ó, esse exercício número 2, né, é associação de fontes de correntes. Tá? Então, aqui está pedindo para resumir numa fonte de corrente única. Tá? Então, deixa eu desenhar do lado aqui esse circuito um pouquinho maior. Então, aqui como que vai ser? Ó, tem uma fonte aqui, essa setinha indica o sentido da corrente da fonte. Tá?
Aí tem uma outra fonte aqui. E tem uma outra carguinha aqui. Então, aqui são 6 amperes. Aqui é 3 ohms. Aqui 10 amperes. E aqui 6 ohms. Então, como que funciona aqui, ó? Vamos colocar os nós aqui. A, B, C e D. Então, esses 6 amperes aqui, ao chegar aqui nesse ponto A, ele vai se dividir. Certo? E esses 10 amperes aqui, ao chegar no ponto D, ele também vai se dividir. Né? E aí parte vai vir para cá, e parte vai vir para cá. Né? Aqui vai descer aqui, e parte vai vir para cá. Então, como que a gente pode entender isso aqui? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou inverter, que eu vou colocar a fonte de corrente juntas e os resistores juntos, né? Porque eletricamente aqui o ponto A e B é o mesmo ponto, e o ponto C e D também é o mesmo ponto. Então, eu vou só fazer essa inversão aqui. Vou fazer isso aqui. Então, aqui é o 3 ohms, aqui é o 6 ohms, aqui é o 10 amperes, 6 amperes. Aí aqui é o ponto B, que eu trouxe ele para cá. Eletricamente não vai interferir. E aqui é o ponto A e aqui embaixo o ponto C. Eu fiz inverter aqui para mim associar as correntes de uma forma melhor. Então, veja aqui o seguinte, nesse ponto B aqui agora, ó, vai chegar 6 amperes aqui, nesse ponto B, e aqui, ó, vai circular 10 amperes, né, porque a setinha está nesse sentido aqui. Então, se chegar a 6 amperes aqui no ponto B e tem que sair 10 aqui em direção dessa fonte de 10 amperes, essa corrente só pode estar nesse sentido aqui, com 4 amperes, não é isso? Que a soma das correntes que chegam mais a corrente que sai é igual a 0. Então, tem que vir daqui 4 amperes. Aí, esses 10 amperes, ao chegar aqui no ponto D, aí 6 tem que vir para cá, porque essa fonte aqui é de 6 amperes. Então, aqui vai sair 6, e para cá, em direção ao nó C, vai sair 4 amperes. Né? Então, vejam o seguinte, ó, a corrente que a carga que vai receber, né, e aí depois ela vai retornar aqui para a fonte, é somente de 4 amperes. Ó. Esses 4 amperes vai chegar aqui no ponto C, ele vai se dividir, né, vai se dividir, e depois aqui no ponto A ele se soma novamente e volta aqui para as fontes. Então, para mim associar essas fontes aqui de uma maneira que elas que fique somente uma fonte de corrente, seria a mesma coisa que eu fizesse esse desenho aqui, ó. E aí eu utilizasse aqui os 3 ohms, 6, e aqui uma fonte de 4 amperes, né? Porque aqui, como as fontes estão em sentidos opostos, né? 6 num sentido e 10 no outro, elas se subtraem. Se fosse no mesmo sentido, elas se somariam. Tá? Então, a resposta do circuito 2 é esse circuito aqui, ó. Né? Essas fontes equivalem a uma só. Ok? Tranquilo até aí? Beleza. Pessoal, eu tinha preparado para vocês aqui uma aula sobre fotovoltaica. Vocês têm interesse em ver alguns conceitos? Ou a gente pode continuar nos exercícios aqui? Tem alguém que trabalha com energia solar aí já, não? Conhece? Pessoal, cadê vocês? Professor, se não for atrapalhar, sair muito do assunto, pode falar aí, tranquilo.
Então, beleza. Então, é bom, é porque esses painéis solares, eles são fontes de corrente, tá? São fontes de corrente. Então, vamos começar aí, daqui a pouco, se vocês quiserem fazer um intervalozinho, aí a gente para. Então, aqui, né, uma foto aqui de uma usina solar, né? Vários painéis solares, todos inclinados em direção ao Sol. Então, hoje tem dois sistemas são mais aplicados aí, né? É o sistema on-grid, que é o conectado à rede, né? E o off-grid. O on-grid é o seguinte, você tem os painéis, né? De fontes de corrente, tá? Fonte de corrente contínua, ok? Eles são associados, né, em série e em alguns casos em paralelo, e aí passa por um inversor, o inversor converte essa energia para o sinal de corrente alternada, e aqui é conectado a, a instalação, né, a residência e também a rede de energia, no caso nosso aqui da SEB, né? Então, esse sistema on-grid é o conectado à rede da SEB. Né, aqui também, né, ó, sistema on-grid, tem os painéis, fornece corrente contínua, o inversor converte para alternada, você consome a energia em corrente alternada, né? E aí você tem um medidor de energia que ele é um medidor especial, né? Ele enxerga a corrente nos dois sentidos, ou seja, quando os painéis estão gerando, né, a corrente, você vai fornecer energia para a sua residência e também para a rede elétrica, né? Então, a corrente vai nesse sentido aqui, subindo. Quando investe, né, no período noturno, que você não tem geração de energia, aí você vai consumir da rede da distribuidora, né? Então, a corrente inverte. Né? Então, esse medidor aqui, ele é bidirecional. Né? Então, quando se vai instalar esses painéis numa residência, você tem que solicitar para a distribuidora, né, para a SEB aqui, para eles trocarem o medidor, né? Você não pode ligar com o medidor convencional que a gente tem, não. E aqui é o sistema off-grid, né, que é o desconectado da rede, né? Qual que é a diferença desse sistema? É que aqui, ó, eu tenho esse controlador de carga e um banco de bateria. Né? E aí como funciona? Os painéis aqui fornecem a energia, e aí esse controlador de carga, que ao mesmo tempo que ele manda corrente para carregar as baterias, ele também manda corrente aqui para o inversor, e o inversor converte energia para corrente alternada, e aí você consome energia, né? Aí, a partir do momento que os painéis solares pararem de gerar energia, a bateria já está carregada, e aí a bateria continua mantendo o sistema, né? Então, nesse conjunto aqui, ó, nesse arranjo, não há necessidade de ser conectado à rede, né? Porque você consegue manter, por exemplo, de dia, utilizando a energia solar, né? E aí, num período noturno, você já carregou sua bateria durante o dia, no período noturno você consegue atender a sua demanda a partir da energia acumulada na bateria. Tá? Então, isso aqui também é um sistema bem divulgado aí, tá? Bem difundido. A questão aqui é a bateria, que você precisa ter baterias de alta potência, né? Para poder atender toda a sua demanda. Tá? Mas, basicamente, é isso aqui. Aqui é a ligação dos painéis solares, tá? Então, vou pegar aqui a canetinha aqui. Então, aqui, né, todos esses painéis, tá? Eles têm a ligação em série aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma entrada, ó. Vou colocar aqui que seria... Como é que desfaz? Borracha. Eu tenho aqui como se fosse a entrada positiva desse painel aqui,
E aqui em cima... Não, peraí, tá errado. Aqui é a entrada negativa e aqui é a saída positiva. Aí eu tenho minha fonte de corrente dessa forma aqui, ó, nesse sentido. Esse verde e amarelo aqui é o aterramento, tá? Então aí o positivo desse painel entra no negativo desse aqui, e aí eu tenho a saída positiva. Negativo no positivo, negativo no positivo, negativo no positivo. E assim sucessivamente. Então tem várias fontes de corrente aqui, todas no mesmo sentido. Tá? Todas no mesmo sentido. Todas em série. E aí, igual a gente já estudou, né? Se eu fizer uma ligação errada não, invertida, igual a gente viu ali agora, aquele exercício ali das duas fontes de 6 e 10 amperes, como estava invertido a direção, elas subtraíram, né? Aqui elas vão se somar, tá? Porém, a corrente aqui em série, lá elas estavam ligadas em paralelo. Quando você liga em série, né, você mantém a mesma corrente. Por exemplo, se esse painel aqui é de 20 amperes, né, só vai poder passar por ele 20 amperes. Então, eu vou ligar vários painéis de 20 amperes em série, e aí eu vou garantir que a minha corrente seja 20 amperes. A corrente aqui vai ser 20 amperes. Tá? Mas como que eles vão somar a energia aqui? É porque cada painel também vai ter um valor de tensão. Por exemplo, 30 volts. Né? 30 volts. E aí, eles ligados em série, aí a tensão vai se somar. Né? Então, aqui, ó, aqui vai manter a mesma corrente, mas a tensão se soma. Então, os painéis de 30 amperes, ou 20 amperes e 30 volts. Então, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 30, eu vou ter um total de 240 volts. Né? E a corrente vai ser a mesma, né? 20 amperes. Então, para esse conjunto aqui de cima, né, que é chamado de string, para essa string, tá? Esse arranjo aqui desses painéis ligados em série, né, para essa string aqui, eu vou ter uma potência aqui de V vezes I, né? Então, minha potência máxima vai ser 240 vezes 20, vai ser 24.800 watts. Ok? Ficou claro aí? Como que eles se somam? Como que essas fontes de corrente se somam? Pessoal, quietinho. Sim, professor, claro. Beleza. Vamos lá. Então vamos lá, então. Então, esse conjunto aqui, ó, de baixo, esse conjunto aqui em cima é chamado de string, tá, pessoal? E aqui embaixo também é string. Eu tenho duas strings aqui, e aí eu estou utilizando aqui, ó, duas entradas do inversor, né? O inversor, isso aqui essas duas barrinhas significam corrente contínua, CC, e aqui a saída CA, que eu vou conectar a rede à minha carga. Então, aqui eu estou entrando aqui, ó, um negativo aqui e um positivo. Opa. Negativo e positivo vermelho, e aqui positivo e negativo. Estou utilizando dois conjuntos em paralelo. Né? Eu tenho um conjunto aqui com 8 painéis todos ligados em série, e um segundo conjunto também com 8 painéis todos ligados em série. Então, se esses painéis forem todos iguais, né, nessa primeira string aqui eu consigo gerar no máximo, né, por esse exemplo, 4.800, e pela outra também seria também 4.800. Né, também 4.800. Então, o total aqui desse sistema seria 9.600 watts. Tá? O máximo possível de geração. Tá? Muito bem, então vamos lá. Aí aqui, né, tem só um modelo também de ligar essas strings, né?
para a questão de economia de cabo, né? Os painéis, atrás de todo o painel, ele tem aqui uma caixinha de terminal, né? E tem os próprios cabos deles, né? E aqui você vai emendando um cabo no outro, né? Então aqui, ó, o verdezinho aqui, ó, entrada, saída, vai ligando em série. Só que nesse caso aqui, ó, esse último cabo aqui, ó, ele tem que ser estendido, né? Até chegar no próximo painel, né? O cabo não é muito grande, é em torno de 1 metro, 1 metro e pouquinho. Então, teria que ter um cabo adicional para fazer uma emenda, né? Então, aí, tem esse tipo de conexão aqui, leapfrog, que aí você intercala os painéis, né, ó, do primeiro aqui vai para o terceiro, do terceiro aqui vai para o quinto, aí vai para o último, depois volta aqui para o quarto painel, para o segundo, e aqui você passa para a sequência de baixo, né? De modo que você consegue economizar cabo. Tá? Só uma curiosidade essa aqui. E aqui, ó, é a ligação das strings ao inversor, né? Aqui está dando um exemplo de 2 entradas de inversor, né? Então, não sei se alguém já viu falar, mas existe esse termo aqui, ó, MPPT, tá? MPPT. E vejam o seguinte, ó, eu tenho o MPPT1 e o 2, certo? E os dois estão no mesmo inversor 1, né? Inversor 1, que pode ser a mesma coisa que esse exemplo aqui, né? Ó, eu tenho dois conjuntos em série ligados ao inversor, né? Aí a entrada lá do inversor, ela pode ser chamada de MPPT1 e MPPT2. Por que eu utilizo isso aqui? Esse termo aqui, ele traduzido para o português, ele quer dizer o ponto máximo de potência. Tá? Ponto máximo de potência. Então, como que eu utilizo esse ponto máximo de potência? Imaginem o seguinte, que eu tenho uma casa aqui, todo mundo sabe o que é água de telhado. Sim, professor, eu entendo sim. Entendo, né? O que é água, né? Água é essa descida aqui, né? Do telhado, tem 2 descidas aqui, né? É a queda Então, d'água, né, professor? a queda d'água, exatamente. Então, ó, eu tenho condição de colocar um conjunto de painéis aqui e um conjunto de painéis aqui desse lado, certo? Que é um exemplo bem grosseiro. Normalmente a gente não faz essa ligação aqui não, mas só para exemplificar aqui o que quer dizer esse negócio aqui. Vamos ver o seguinte, à medida que o Sol vai se movimentando, né, esses painéis aqui, como eles estão em posições diferentes, tá? Eles estão em posições diferentes, tá? Eles não recebem a mesma luminosidade, ou seja, no momento que um está gerando o seu máximo, o outro não está, né? Então, eu não posso pegar e jogar esses 2 conjuntos de painéis, strings, né, na mesma entrada, né? Eu utilizo entradas diferentes, né? Então, esse aqui seria ligado a esse MPPT1 e esse outro aqui ligado a esse conjunto de painéis aqui, ó, né? E aí eu consigo melhorar ou otimizar o funcionamento do meu sistema, tá? Tem muito erro de projeto que aí o cara, em vez de não, a gente nem sabe o que é esse sistema aqui, ele não utiliza uma segunda entrada e aí joga esse ponto aqui e liga todo mundo em paralelo, usando a mesma entrada. E aí o que vai acontecer? No momento que esse sistema aqui estiver gerando, vamos pegar aquele exemplo, né? O exemplo que a gente pegou lá, o máximo era 4.800 watts e 4.800 watts. Então, no momento que esse primeiro sistema aqui tiver com, sei lá, no máximo, esse outro sistema aqui não vai estar no máximo, porque ele está na posição diferente. Vamos colocar que está com 2.000 watts. Né?
E aí você vai causar um desequilíbrio no seu sistema, né? Você vai colocar em paralelo tensões diferentes, né? Porque, eu falei, a corrente não varia. O que varia é a tensão. Então, a gente tinha colocado lá que eu tinha painéis de 30 volts no máximo, né? 30 volts. 30 volts. E aí o conjunto que a gente tinha visto lá era 240 volts o máximo. 240. Então, quando esse painel estiver no máximo, pela posição dele aqui na instalação, esse outro aqui não vai estar com 30 cada um. Sei lá, vai estar com 18 volts. 18 volts cada um. E aí você não vai ter os 240 volts, sei lá, você vai ter 170 volts no conjunto total, chutando um valor aqui, né? Então você vai colocar em paralelo 170 com 240. Né? O ideal para você colocar em paralelo em referência à tensão é você ter a mesma tensão, né? Então isso aqui causa problema, por isso que esses inversores têm esse recurso aqui, ó, MPPT, né? Que é para você utilizar conjuntos que estão ligados no mesmo sistema, mas em posições diferentes. E isso aqui é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Então, isso aqui também é o seguinte, que muitas vezes a pessoa não sabe, mas quanto mais MPPT tiver o teu inversor, mais caro ele é. Né? Você vai conseguir otimizar cada vez mais o seu circuito, o seu sistema. Né? Então, às vezes, para baratear o projeto, né, você coloca somente um inversor que só tem uma entrada dessa aqui. Né, que vai ser mais barato. Porém, ele não vai te dar o retorno, né, dependendo, se tiver várias posições de painéis diferentes, né, não vai te dar o retorno ideal, né. Ok? Ficou claro aí o que é isso aqui? Ficou tranquilo. Beleza, né? Espera aí. Vou voltar. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Não, tá tranquilo. Então, vamos lá. Então, Professor, só falar um negócio aqui. Fala aí. Quando esses painéis são ligados em série, se um deixar de funcionar, compromete todos os outros equipamentos, né? Sim, exatamente. Quando um queima, né, ele como você tem um caminho em série, né, ele compromete o sistema. Mas aí tem deixa eu ver se no próximo desenho tem. Aqui, ó. Esse bypass aqui, ó. Esse bypass aqui. Esse aqui é o painel. Aqui é o painel, certo? São vários painéis. Só que todo painel tem esse arranjozinho aqui, ó, esse dispositivo. Esse aqui é um diodo, tá? Não sei se alguém conhece, mas vocês vão estudar diodo no semestre que vem. Tá? Então, quando o painel ele queima, né, para não interromper a corrente do circuito, né, para aquele conjunto continuar gerando, mas também numa potência mais baixa, esse painel aqui ele é curto-circuitado. E aí a corrente, em vez de passar pelo painel, né, ela vai passar por aqui, ó. Entendeu? Então, todo painel tem esse dispositivo aqui de jumper, né? De conseguir fazer um bypass da célula do painel ou do painel todo, não sei, depende de cada fabricante. Entendeu? Mas aí tem situações que não tem jeito, que ele queima mesmo e aí você tem que ir lá e trocar, porque senão você perde todo o conjunto de painéis, né? Ficou claro aí? Ficou sim, mas esse diodo já vem integrado à placa, né? Já vem lá. Esse aqui você não instala, não. Já vem
Já vem do próprio painel. O único ponto que sai do painel lá para você fazer é os cabos para você fazer as conexões. Somente isso. Tá? Então, aqui, ó, esse arranjo aqui, né, eu tenho várias strings aqui, elas estão em série, né, ó, que são vários painéis em série aqui em cima, e aí eles são ligados em paralelo aqui nesse barramento negativo e positivo aqui, ó. Né? Aí, então, aqui é uma forma de eu somar correntes, né, daquele exemplo mesmo que a gente estava dando aqui. Né, um exemplo aqui que era a corrente de, não lembro quanto que era, mas 15 amperes. 15 amperes? Não lembro. Não, 20 amperes. 20 amperes. Então, se esse conjunto aqui tem uma corrente de 20 amperes, aí vai chegar aqui, nesse ponto aqui, ó, vermelhinho aqui, 20 amperes no positivo. Aí todos os conjuntos vão ser de 20 amperes. 20 amperes, 20 amperes. E aí, eles vão se somar aqui nessa barra positiva e vai sair aqui o total, né? Que vai ser direcionado para o inversor. Então, aqui eu vou ter, na saída aqui, 80 amperes. Tá? 80 amperes. Porque esses conjuntos de corrente em paralelo, elas se somam. Aqui está todo mundo na mesma direção, né? Vai se somar. E aí, aí no caso da tensão, né? No caso da tensão, a gente deu o exemplo lá de 240 volts, né? 240 volts. Então, como está todo mundo em paralelo, todo mundo vai ter os mesmos 240 volts, né? Só que aí só tem que atentar para aquele caso que a gente viu anteriormente, né? Todos esses painéis aqui, para você ligar eles, somar, né, eles aqui na saída aqui de corrente, né, você tem que estar com eles todos na mesma posição, né, no mesmo direcionamento. Porque senão você vai colocar a coisa em paralelo que não vai ajudar. Tá? E esse símbolo aqui, ó, esse quadradinho aqui, com risco no meio, é o símbolo de um fusível, né? Fusível. Que é a proteção do circuito, né? E, no caso, se acontecer de surgir uma corrente acima desses 20 amperes aqui, uma corrente muito elevada, esse fusível se rompe, e aí ele interrompe o circuito. Interrompe o circuito, e todo esse conjunto de painéis aqui fica desligado até ser feita a troca do fusível. Tá? Então, normalmente, o lado CC, lado de corrente contínua, é protegido por fusíveis. E aqui, ó, é a chamada string box, ou a caixa das strings, né? Que nada mais é que o seguinte, essa saída, essa chave aqui, ó, desconect aqui, né? Ou todo esse conjunto aqui, depende do arranjo, é onde chega, né, o cabeamento dos painéis, né? E aí você faz a conexão ali com as proteções, né, chave seccionadora, DPS, que é o dispositivo de proteção de surto, né? E aí você faz todo como se diz, fechamento, né? A chegada dos painéis estão aqui. Então, desce lá do telhado e entra aqui nessa spring box, e daqui também saem os cabos, né? O cabo para ser ligados ao inversor. Né? Então, aqui, ó, é uma string box já toda montadinha, né? Então, aqui, ó, provavelmente aqui é um cabo, os cabos que vêm lá dos painéis solares, passa aqui por dentro, pela chave, pelo disjuntor de proteção, pá, e aí sai aqui nesse outro condutor aqui, ó, para ir ligar até o inversor. Tá? Ou também poderia ser aqui, não sei. Tá? Então, isso que é uma string box, né? É uns termos um pouquinho diferentes, né? Que é tudo no inglês. O convencional que a gente usa é quadro disjuntor, quadro distribuição, né? Aqui é chamado de string box.
E aqui são os inversores, tá? São os inversores. São um conjunto de inversor. Esses inversores aqui, né, hoje, a tecnologia, você consegue acessar eles por celular, já, por computador, aplicativo do fabricante, né, e aí você consegue parametrizar de como ele vai funcionar, né, ou pegar as medidas dele, colocar as informações que são pedidas, né. Então, aqui, né, ó, aqui seria a descida aqui dos cabos lá dos painéis, passa aqui pela string box, certo? Aí sai da string, vai para o inversor, na entrada de corrente contínua, sai do inversor em corrente alternada, e aí aqui, provavelmente que deve ser um disjuntor de proteção, e aqui vai para a residência. Então, normalmente esse aqui é um arranjo, tá? E aí, né, aqui também é um inversor, né, ligado aqui a uma string box. Aqui, ó, os futuros técnicos da ITB fazendo a instalação, né? Todo mundo aí, quem sabe, estejam em breve atuando, né? Instalando os inversores. Se alguém perguntou alguma coisa aqui, tá tranquilo. E aqui, né, ó, é a saída em corrente alternada dos inversores, né? O ideal é que se tenha essa saída aqui em vermelho, né? Ó, uma corrente senoidal quase que ideal, né? Mas aqueles inversores são componentes eletrônicos, né? Chaveamento eletrônico. Então, alguns equipamentos, né, não conseguem purificar essa onda, né? Deixar ela o mais suave possível, né? Sai essa escadinha aqui, né? Então, o ideal é que seja esse vermelho. Esse azul aqui, essa onda quadrada aqui, sem chance. Esse aqui não deve ser utilizado. Acho que nem tem inversor que forneça esse tipo de onda aqui. Mas aqui é só a representação da saída dele. Uai, acabou? Uai, tá faltando coisa aqui, pessoal. Deixa eu ver. Tá faltando coisa. Será que eu não salvei de ontem? Eita. Droga. Vamos achar aqui. A última coisa aqui que eu ia mostrar para vocês era os projetos. Então, aqui, ó. Cadê? Alguém chegou. Cadê? Deixa eu pegar daqui. Não, daqui pode ser daqui mesmo. Então, aqui, né, ó, o projetinho que eu tenho aqui, os painéis, né, ó, nesse caso aqui, 390 watts, né, cada módulo, e vai do módulo 1 até o módulo 11. Oi, João, tudo bem? Boa noite. Cheguei agora. Desculpa aí, professor. Beleza. E aí, vocês vão ter uma como que fala, pessoal? Uma disciplina de eletricidade, esqueci. Instalações elétricas. E aí, instalações elétricas, vocês vão ter a aula de simbologia, né? Que aí, o que é? Vocês conseguirem identificar esses símbolos e interpretá-los, tá? Porque todo projeto é assim, é por símbolo, né? Por símbolo, e aí cada símbolo representa um equipamento ou uma função, né? Então, aqui, ó, por exemplo, essa linha aqui, ó, tem uma linha só, mas vejam aqui que tem um formato de um T, e eu tenho duas barrinhas aqui, uma positiva e uma negativa, né? Então, isso aqui indica o seguinte, que está passando aqui, ó, os três cabos, o cabo de terra,
o cabo de positivo e o cabo negativo. E todos eles são de 6 milímetros quadrados. Tá? Então, eu estou interpretando aqui já esse projeto, entendeu? Então, aí, aqui já seria o quadro de proteção, né, string box, aquela caixinha que a gente acabou de ver, né, aqui tem as chaves aqui internas dela, os DPS aqui, ó, como são instalados. Aqui eu tenho um inversor, né, ó, CC e CA, e aqui internamente eu já tenho o lado CA, né? Então tem o quadro, esse símbolo aqui, 32A, é um símbolo de um disjuntor, né? Então esse disjuntor que a gente tem na nossa casa aí, ó, só que aqui ele tem três risquinhos aqui, né? Ele é tripolar, então são 3 fases, né? 32 amperes. Então, esse diagrama, né, que é um diagrama unifilar, vocês vão se habituar com eles nessa matéria de instalações elétricas. Mas eu só queria mostrar para vocês aqui um projetinho, né? Agora aqui, olha aqui, ó. Eu estou utilizando aqui 2 entradas, né, do inversor, né? Aqui, ó, PMP01, ou aquele MPPT lá que eu tinha falado para vocês, 1 e 2, né? Só que aqui está um pouquinho diferente. Eu tenho 2 conjuntos que vão ficar em paralelo para a entrada 1, né? E aqui embaixo, 2 conjuntos que vão ficar em paralelo, né? E vai entrar na entrada 2. Então, isso aqui é um projeto bem robusto. Tá? Então, aqui 11 módulos, então 11 aqui, 22, 44 módulos. É um senhor projeto de energia solar. Ok, pessoal? Alguma pergunta em relação ao projetinho? Tranquilo? Não, professor, tranquilo. Você só está apresentando, professor, ou tem alguma atividade para nós fazer referente ao projeto? Não, estou só apresentando, só que, é que você chegou agora, eu estava apresentando aqui como é que funciona o sistema, né? Dando tem a ver um pouquinho com a nossa matéria. Já eu vejo também aula gravada também. Não, tranquilo. E aí eu estou só mostrando aqui para vocês aqui como que é feito um projeto, né? Como se interpreta. Que isso aqui, pessoal, quando vocês estiverem atuando, né? Trabalhando como técnicos de eletrotécnica, normalmente esses projetos já chegam prontos para vocês, tá? Tem lá a equipe de engenharia lá que faz o projeto e tal, e vocês vão fazer a instalação desse sistema, certo? E aí você vai ter que olhar aqui, né? E aí interpretar esses desenhos para poder fazer a ligação elétrica lá no pátio, né? No campo. Então, é muito importante conseguir, nem que for o mínimo possível, conseguir identificar o que é cada coisa aqui nesses projetinhos, tá? Não sei se vocês estão tendo aula de desenho técnico. Acho que estão, então. Aham, estamos sim. Então, exatamente. O desenho técnico é justamente para vocês chegarem aqui nesse nível aqui, ó. Tanto para poder fazer o desenho, né? Como para poder interpretar o desenho. Ok? Então, 8h26, podemos fazer uma pausazinha? Pode, de boa. Tranquilo, professor, pode. Vamos fazer uma pausazinha de 15 minutos, e aí depois eu mostro para vocês aqui como que a gente calcula, né, essa quantidade de módulos, uma explicação bem rápida aqui, é bem simples, tá? Bem simples mesmo. Aí vamos voltar então, 8h43, pode ser? De boa, professor. Então tá, joia então. Então daqui a pouco. Valeu.